Olá, bom dia. Senado aprova projeto que viabiliza recursos para as campanhas eleitorais para o ano que vem. Ministro Paulo Guedes diz que a reforma tributária deve ser aprovada e implementada até o fim deste ano. Presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que amplia a posse de arma em propriedades rurais. Sobe para 14 o número de mortos no incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Rio de Janeiro. No Brasil, o preço do etanol sobe quase 2% após atentado à petrolífera saudita. A americana se torna a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha a nado 4 vezes sem interrupção. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Chegamos à quarta-feira, metade da semana, dia 18 de setembro de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando pelo G1. Augusto Aras planeja expandir Boa Lava Jato para o Ministério Público em todo o país. O subprocurador tem dito a interlocutores que pretende levar a investigação para o MP quando assumir o comando da Procuradoria-Geral da República. Revista Veja. Senado aprova projeto de lei que regulamenta o fundo eleitoral com alterações. O texto original chegou a ser incluído na pauta antes de discussão na CCJ da Casa. Mas acordo de líderes vetou trechos polêmicos sobre utilização dos recursos. E no portal Terra, Bolsonaro muda a lei Maria da Penha e faz agressor assumir custos. Condenados por violência doméstica também terão que ressarcir o uso de abrigo por vítimas e dispositivos de monitoramento em casos de medidas protetivas. Estado de Minas. Paralisação parcial dos Correios é suspensa. De acordo com a empresa, foram tomadas medidas para que o fluxo postal seja regularizado o mais rápido possível. E no Carioca, o Globo, o caso Neymar. Polícia indicia Nájila por denúncia caluniosa, extorsão e fraude processual. Metrópolis. Léo Pinheiro deixa a prisão em Curitiba e passa a cumprir pena em casa. O ex-presidente da empreiteira OAS começou a cumprir prisão domiciliar depois da homologação do acordo de delação pelo Supremo Tribunal Federal. E na revista Isto É, Netanyahu e Gantz em nova disputa acirrada pelo poder em Israel. Com 92% das urnas apuradas, nenhum dos dois teria condição de formar governo, segundo a imprensa do país. Mais um destaque internacional para finalizar, agora portal UOL. Furacão Humberto passa a categoria 3 e segue para Bermudas. A tormenta se desloca com ventos de 185 km por hora. E apesar do porta-voz Otávio Rego de Barros ter anunciado que, por recomendação médica, o presidente Jair Bolsonaro só voltaria ao trabalho na quarta-feira, ele reassumiu o cargo nesta terça-feira. Bolsonaro continua em repouso, mas chegou a participar de uma cerimônia no Palácio da Alvorada. Ele sancionou 4 projetos e, entre eles, o que amplia a posse de arma em propriedades rurais. Apesar dos cuidados com a saúde, Bolsonaro voltou à ativa com prazos vencendo para decisões importantes. Entre eles, o PL já aprovado no Congresso, que autoriza a posse de arma de fogo a proprietários de imóveis em áreas rurais, incluindo todo o território da propriedade. A medida garante ao dono de uma fazenda, por exemplo, o direito de andar com uma arma de fogo em qualquer parte da sua propriedade. Até então, a posse só era permitida no perímetro da sede do imóvel rural. Afinal de contas, o nosso povo merece ter meio de se defender, praticar legítima defesa. E no meu entendimento e de vocês também, começa dentro de casa, dentro do apartamento, dentro da tua propriedade rural. Então eu quero ver os cowboy aí, montando o teu cavalo, armado, galopando por toda a sua fazenda. Então devemos a todos vocês, em especial, obviamente, o Marcos Rogério aqui, meu colega de Câmara dos Deputados, e o Afonso Rana, autor e relator do projeto. Ainda no Palácio da Alvorada, outros 3 projetos de lei foram sancionados. O PL, que regulamenta as práticas da vaquejada, do rodeio e do laço no Brasil.
Ele é resultado da Emenda Constitucional 96, que, entre outros pontos, reconheceu a vaquejada como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. A medida determinou a regulamentação da prática por uma lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. A proposta aprovada define as modalidades que passam a ser reconhecidas como esportivas, equestres e tradicionais. Na lista estão, entre outras, o adestramento, o concurso completo de equitação, o enduro, o hipismo rural, as provas de laço e velocidade, a cavalgada, a cavalhada, o concurso de marcha, a corrida, as provas de rodeio e o polo equestre. Jair Bolsonaro também sancionou o projeto de lei que prevê a responsabilidade do agressor de ressarcir os custos do serviço de saúde prestado pelo Sistema Único de Saúde em situações relacionadas às vítimas de violência doméstica e familiar. Segundo o texto aprovado, o agressor que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher será obrigado a ressarcir todos os danos causados para o total tratamento das vítimas. A medida entrará em vigor em 45 dias. E, por fim, Bolsonaro sancionou, sem vetos, o projeto de lei de 2015 que estabelece o direito das mães a amamentar os seus filhos de até 6 meses de idade durante a realização de provas de concursos públicos na administração pública direta e indireta da União. De acordo com o texto, a mãe poderá amamentar cada filho pelo período de 30 minutos a cada 2 horas, e o tempo utilizado na amamentação será compensado durante a realização da prova. E o Senado aprovou ontem o projeto que viabiliza recursos para as campanhas das eleições municipais do ano que vem. O valor do fundo eleitoral para o financiamento ainda vai ser definido na lei orçamentária, que será votada no fim do ano. Foi uma votação simbólica, ou seja, sem contagem dos votos. De acordo com a redação aprovada, o valor do fundo poderá ser menor, igual ou superior a 1,7 bilhão de reais do fundo eleitoral das eleições de 2018. Os senadores fizeram um acordo e retiraram pontos polêmicos da proposta aprovada pela Câmara, como, por exemplo, a exigência de um percentual mínimo de 30% de emendas previsto atualmente em lei. Segundo especialistas, esses pontos poderiam dificultar a fiscalização de campanhas eleitorais. Como houve alterações, o texto volta agora para a Câmara dos Deputados. Eles poderão ignorar as mudanças feitas no Senado, aprovando a redação anterior e encaminhando o texto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a reforma tributária deve ser aprovada e implementada até o fim do ano. A declaração foi feita durante o Fórum Nacional do Comércio em Brasília. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal discutem, paralelamente, propostas de reforma tributária. O governo também deve enviar um projeto sobre o tema ao Congresso. Paulo Guedes explicou que a ideia é trabalhar com as duas casas na formulação de uma proposta conciliatória e, assim, implementar a reforma até o fim do ano. Durante seu discurso no Fórum em Brasília, Guedes afirmou ainda que o governo deve defender o chamado IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado. Pela proposta do relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha, esse imposto deve reunir os tributos do governo em IVA federal e os estaduais e municipais em um segundo IVA. Guedes também afirmou que o imposto sobre transações financeiras, semelhante à extinta CPMF, morreu em combate. O ministro defendeu que o imposto sobre transações poderia gerar cerca de 150 bilhões de reais em arrecadação, além de reduzir os encargos trabalhistas. E defendeu ainda que o tributo seria diferente da CPMF. Mas acrescentou que, para evitar um mal-entendido, a CPMF não existe mais. E a primeira mulher a comandar o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, deixou o cargo ontem. Agora as atenções estão voltadas para o Senado, que vai sabatinar Augusto Aras, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga na PGR. A procuradora assumiu o posto em setembro de 2017, indicada pelo presidente Michel Temer. Ela foi a segunda colocada na lista tríplice feita pelos procuradores do Ministério Público e é a primeira mulher a ocupar o cargo na história.
Doge teve atuação de destaque no combate à corrupção, defesa das mulheres, dos indígenas, das minorias e em questões ambientais. Para o lugar de Raquel Doge, o presidente Jair Bolsonaro indicou o subprocurador-geral Augusto Aras. Aras é baiano e tem 60 anos. Ingressou no Ministério Público Federal em 1987. É professor da Universidade de Brasília e é doutor pela PUC de São Paulo. Antes de tomar posse no cargo, o subprocurador precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pelo plenário da Casa. A previsão é que a indicação seja votada no plenário na quarta-feira da semana que vem, dia 25 de setembro, após uma sabatina feita pelos senadores. Já nesta quarta-feira, 18, será feita a leitura do relatório sobre a nomeação de Augusto Aras para o cargo na CCJ. Braga afirmou que Aras cumpriu todos os requisitos documentais e burocráticos para ser o novo chefe da Procuradoria-Geral da República. Sendo aprovado pelo Senado, ele entregará a sua carteira de advogado à Ordem dos Advogados e sairá da sociedade Aras Advogados Associados para que ele possa, com absoluta liberdade, exercer a função de Procurador-Geral, caso seja aprovado pelo Senado da República. Cabe ao Procurador-Geral da República pelo menos 3 principais funções: pedir a abertura de inquérito para investigar o presidente da República, ministros, senadores e deputados, apresentar denúncias e se manifestar a pedido do STF quando o Supremo for provocado. Mas, enquanto não assume efetivamente o cargo, Augusto Aras não poderá exercer a função. No entanto, ele terá à sua disposição integrantes da equipe do gabinete da Procuradoria e também terá acesso a relatórios relativos, pelo menos, os 2 últimos anos. Com a saída de Raquel Doge e sem a aprovação de Aras, quem assumirá temporariamente todas as funções do cargo é o subprocurador-geral Alcides Martins. E veja a seguir. No Brasil, o preço do etanol sobe quase 2% após atentado à petrolífera saudita. E você vai ver também, a Americana se torna a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha a nado 4 vezes sem interrupção. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta, 8h49, um ótimo dia para você. E subiu para 14 o número de mortos no incêndio que atingiu o Hospital Badim, no bairro do Maracanã, Rio de Janeiro. 2 pacientes que estavam internadas em outros hospitais morreram entre a noite de ontem e a manhã desta terça-feira. O Hospital Badim confirmou nesta terça a morte de mais uma paciente transferida depois do incêndio que destruiu o prédio na semana passada. A paciente estava internada no Hospital Israelita Albert Sabin. No total, já são 14 mortes desde a tragédia. Das vítimas, 10 morreram no local do incêndio. Uma delas morreu pouco depois de ser transferida para uma outra unidade hospitalar. Na segunda-feira, a polícia levou para depor pessoas na busca de esclarecer o que provocou o incêndio. Imagens de câmeras de segurança mostram momentos após o início do incêndio que atingiu o hospital. As gravações revelam que o processo de evacuação da unidade de saúde começou depois de pelo menos 8 minutos, após parte da equipe tomar conhecimento do incêndio. E agora vamos aos destaques da previsão do tempo, mas antes vamos ver como está o clima neste momento na região sul do país. Imagem panorâmica do Parque de Coqueiros, em Florianópolis, Santa Catarina. Na capital do estado, que é chamada carinhosamente de Floripa, o dia começa com tempo fechado, mas terá aberturas de sol durante a tarde. E para a noite, atenção, hein? Separe o guarda-chuva, pois estão previstas pancadas de chuva. Agora os termômetros marcam 19 graus, clima gostoso e a máxima não deve subir muito, tá? 21. Mas e na sua cidade, como fica o clima hoje? Vamos ver agora na previsão completa para todo o país. Um sistema
sistema de alta pressão atmosférica começa a se posicionar sobre a região sul do país e já inibe a formação de nuvens carregadas em várias áreas gaúchas. O dia vai começar com bastante nebulosidade desde a região de Porto Alegre até São Luís Gonzaga, mas já não há expectativa de chuva sobre esses locais. Mas, por outro lado, a chuva pode acontecer já durante a madrugada e pode vir grossa desde o norte do estado do Rio Grande do Sul, em todas as áreas de Santa Catarina e no extremo sul e leste do estado do Paraná. Em várias das outras áreas do interior paranaense, o sol vai aparecer forte, mas chove a partir da tarde e essa chuva deve vir acompanhada de raios. Muito sol e calor em grande parte da região sudeste, mas o afastamento de uma frente fria por alto mar, na altura da costa da região sul do país, vai estimular a formação de muitas nuvens sobre todo o litoral do estado de São Paulo. Inclusive, a região de Santos pode terminar o dia com garoa e já não faz mais tão calor sobre esses locais como nas outras áreas do interior do estado de São Paulo. Dia de muito calor na região da Grande São Paulo e também do Grande Rio, sem expectativa de chuva. Em todo o centro-oeste, dia de sol forte e tempo firme, com exceção de áreas do extremo norte do estado do Mato Grosso, que podem ter chuva a partir da tarde, de forma extremamente isoladas. Grande parte da região nordeste também vai ter um dia com tempo firme e a chuva deve acontecer apenas de forma passageira no extremo sul da Bahia e entre as capitais Natal e também a região de Aracaju. E na região norte do país, pancadas de chuva continuam acontecendo no decorrer do dia e há risco para chuva forte. A mínima prevista em São Paulo nesta quarta-feira é de 19 graus, 16 graus em Brasília e 25 graus em Palmas, e a temperatura à tarde sobe bastante no Tocantins e chega aos 41 graus em Palmas, 35 graus em Belém e 35 graus também aqui em São Paulo. E os ataques às refinarias de petróleo da Arábia Saudita estão provocando prejuízos e, como sempre, especulação. Aqui no Brasil, o preço do etanol subiu quase 2%. Quem abastece com diesel também está preocupado, mesmo depois de a Petrobras garantir que vai esperar o mercado se acalmar antes de tomar qualquer decisão. O valor nas bombas mostra mais de R$ 1.500 para abastecer o caminhão. Por isso, um aumento de 10 centavos no preço do combustível faz bastante diferença para os caminhoneiros. A gente vai ter que rodar de todo jeito. Se você aumentar ou não aumentar, a gente vai ter que rodar. Só que o patrão chora pra caramba. Fica muito difícil para trabalhar desse jeito. Você vê, vou abastecer agora, dá R$500 para abastecer, trabalhar 3 dias. Imagina cada 3 dias abastecer R$500. Vocês temem ter que pagar essa conta? Infelizmente, sim. Uma hora a conta vai chegar, se continuar desse jeito. E a gente não vai aguentar pagar, não. Essa preocupação com o preço aumentou após os ataques terroristas à principal refinaria de petróleo na Arábia Saudita. O atentado no maior exportador do mundo cortou a produção pela metade e logo de cara o preço do barril subiu quase 20%. Mas começou a cair um pouco quando os Estados Unidos anunciaram que pretendem usar parte de sua reserva estratégica. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro declarou que não haverá repasse imediato aos combustíveis. Mas esse especialista acha que segurar o preço pode ser uma estratégia arriscada para a Petrobras. Que a gente já viu que em governos anteriores, o controle do preço de maneira artificial, ele tende a gerar um problema financeiro para a própria empresa, para a própria Petrobras. Então a Petrobras está numa situação financeira muito difícil, por conta do controle do preço, controle artificial, para evitar que o combustível tivesse um efeito direto na economia. Uma das maiores preocupações do governo é evitar uma nova greve dos caminhoneiros, como aconteceu em maio do ano passado. E a categoria parece unânime. Se houver reajuste nos combustíveis, o valor do frete vai ter que aumentar. Hoje nós temos um excesso de prestadores de serviços nessa área. A gente tem bastante caminhão, mais do que seria necessário, por conta de políticas econômicas de outros governos. Então, houve uma facilidade de financiamento da compra de caminhões, então muita gente comprou o caminhão. A expectativa é que a economia crescesse mais do que efetivamente cresceu. E o problema é que não tem trabalho para todo mundo de um lado e o preço do combustível ficou caro. Esse ataque que aconteceu na Arábia Saudita acabou comprometendo 5% de toda a distribuição de petróleo no mundo. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é quase 3 vezes mais do petróleo produzido pela Petrobras. Se por um lado isso é ruim para o consumidor, por outro pode ser bom para a exploração do pré-sal. Os mega leilões de áreas para a exploração do petróleo no Brasil estão programados para outubro e novembro. Os ataques na Arábia Saudita podem aumentar o interesse de companhias estrangeiras para a disputa. O especialista afirma que a exploração do pré-sal é difícil e cara, e a instabilidade do mercado internacional pode tornar o produto brasileiro mais competitivo.
impressão que eu tenho é que o mercado vai se reajustar, que hoje as tecnologias cada vez mais modernas de extração do petróleo, elas são criadas o tempo todo, então é muito facilitada a extração do petróleo, principalmente nos países em que tem bacias e reservas bastante grandes, como, por exemplo, a própria Arábia Saudita, que ela mesma vai voltar a ter uma produção elevada, né? E o ministro de Energia da Arábia Saudita anunciou que a produção de petróleo vai ser restabelecida até o fim de setembro. Só para relembrar o caso, a maior refinaria de petróleo do mundo foi bombardeada no último sábado. Agora, os especialistas sauditas e americanos ainda investigam a origem do ataque. Os ataques de drones no último sábado fizeram o preço do produto disparar e a produção despencar pela metade. 5,7 milhões de barris a menos por dia, o que representa cerca de 6% do fornecimento mundial. As autoridades da Arábia Saudita garantiram que não sabem quem está por trás dos ataques. No sábado, os rebeldes hutis xiitas do Iêmen, que têm o apoio do Irã, reivindicaram a autoria dos atentados contra as instalações de Abqaiq, a maior refinaria de petróleo do mundo, e contra o campo petroleiro de Jurais. Vários membros do governo americano, entre eles o secretário de Estado Mike Pompeo e o ministro da Defesa Mark Esper, acusam o Irã. Autoridades sauditas disseram que armas iranianas foram utilizadas, mas não acusaram diretamente o rival regional. Vamos mudar de assunto? Uma americana se tornou nesta terça-feira a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha a nado 4 vezes sem interrupção. Pois é, uma proeza que demorou 54 horas nas águas frias que separam a França do Reino Unido. Uma façanha e tanto. Foram 54 horas de braçadas nas águas frias que separam o Reino Unido da França. Mas no final, Sarah Thomas, de 37 anos, conseguiu o objetivo em Dover, na costa sul da Inglaterra. Ela se tornou a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha a nado 4 vezes sem interrupção. A nadadora, que há 1 ano se recuperou de um câncer de mama, dedicou a aventura a todos os sobreviventes. Ela admitiu à BBC que o mais difícil foi a água salgada, que irritou sua boca e garganta. Também foi atingida por uma água-viva no rosto. Para realizar a proeza, Sarah fez 2 idas e voltas entre Dover e Cap Gris-Nez, localidade no norte da França. Que história de superação, hein? Nossa, você viu? Se recuperou de um câncer e... Aplausos para Sarah. Muito legal essa história. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias. Tenha um ótimo dia.